Tirando a corrida, a pesca é a atividade ao ar livre mais popular entre os adultos com mais de 25 anos. Em grande parte, é uma aventura inocente, meio maluca e muito sem graça, mesmo que seja descrita como relaxante ou divertido. Mas, olha só que coisa, criaturas bizarras vêm sendo pescadas e não temos como descrever esses bichos como normais, nem relaxantes. Aí vão alguns peixes mutantes que estão dominando as águas do mundo. Número 10. Tubarão Ciclope. Uma descoberta bizarra foi feita em La Paz, no México, no Mar de Cortés. Um tubarão touro fêmea foi capturado e foram removidos alguns fetos dela. Um deles era um albino com apenas um olho. Fotos do tubarão ciclope foram postadas online e alguns especialistas acharam que era uma farsa. Felipe Galvan, um respeitado cientista mexicano, inspecionou o animal e escreveu um artigo sobre ele, que está sendo revisado. Dando mais mérito à autenticidade do incidente, Tracy Ehrenberg, gerente-geral da PC Sport Fishing, entrevistou o pescador que fez a descoberta. O homem disse que a tubarão grávida estava morta quando a pescaram e que durante o processo de filetagem do tubarão encontraram 10 fetos. Os outros 9 eram bem normais, tanto na cor quanto na quantidade de olhos. E embora seja triste pensar que alguém ainda pesque tubarões com tantas espécies ameaçadas de extinção, e pior ainda, que tenham capturado uma grávida, este pequeno tubarão ciclope albino chega a ser fofo para estrelar o seu próprio filme da Disney. Número 9. Golfinho mutante de duas cabeças. Sim, um golfinho mutante de duas cabeças apareceu na costa de Izmir, no oeste da Turquia. As estimativas são de que ele tinha cerca de 1 ano de idade quando morreu, pois tinha apenas 1 metro de comprimento. Foi descoberto por um professor, que assistiu horrorizado o golfinho mutante chegando na costa. Ele então chamou a polícia, que levou o corpo do golfinho para testes. Relatos preliminares de testemunhas oculares disseram que os olhos e o orifício de sopro em uma das cabeças não estavam abertos, o que pode significar que havia outras deformações na criatura, além da mais óbvia, o que poderia ter contribuído para sua morte. Ninguém sabe se esse é um caso raro de gêmeos siameses, um tipo natural de deformação ou deformação causada por contaminante. Outro incidente de uma criatura parecida com um golfinho de duas cabeças também foi relatado na Holanda. Eles registraram o primeiro caso de botos siameses. Ele foi jogado de volta ao oceano porque os pescadores pensaram que seria ilegal mantê-lo em sua posse e acharam que era uma boa ideia não arriscar. Mas calma, eles tiraram umas fotos antes de jogá-lo de volta. Existem muitas coisas que indicam que a criatura morreu logo depois de nascer. A cauda não tinha enrijecido, sendo que os botos precisam dela para nadar. A barbatana dorsal ainda não tinha ficado na vertical e ainda tinha pelos no lábio superior, que os botos soltam depois do nascimento. Gêmeos siameses são raros, mesmo em humanos, mas eles são ainda mais raros em cetáceo, o grupo de animais que inclui botos, golfinhos, baleias e outras criaturas semelhantes. Inclusive, existiram apenas 10 casos registrados de cetáceos siameses até a data desse vídeo. Muitas pessoas têm uma queda por golfinhos e botos, então a ideia de ter o dobro da diversão de uma criatura parecida com um golfinho em um só animal é emocionante. Mas é lamentável que essa história tenha resultado nos animais mortos, e não no mais divertido de todos os tempos. Número 8. Robalo listrado com nariz achatado. Essa mutação é bastante comum no robalo. É chamada de nariz achatado, porque a mutação faz com que tenham uma cabeça grande e protuberante. Um incidente recente envolveu um animal capturado em Maryland. Mesmo com a mutação, você pode comê-lo, e não tem nenhum efeito prejudicial aos peixes, a não ser deixá-los meio estranhos. Número 7. Peixe com chifres. Um pescador da Sibéria ficou pasmo ao puxar 2 peixes com chifres na cabeça. Ele se referiu a eles como dragões subaquáticos, por causa de sua aparência. Os peixes identificados como Lucius foram retirados do rio Irtysh, na Rússia. Os moradores locais culpam os detritos nucleares de experimentos de lançamentos de mísseis russos pelas mutações. O pescador secou e preservou as cabeças dos peixes e as mantém em sua garagem, o que deve ser uma coisa boa, porque a última coisa que precisamos é um peixe-dragão nuclear com chifres nadando por aí. Número 6. Peixe mutante na Rússia. Um peixe gigantesco estava aterrorizando os moradores da Sibéria por meses antes de ser finalmente capturado. Ele estava atacando e tentando morder qualquer um que se aproximasse. Com uma cabeça gigante, dentes de piranha e uma cauda larga que lembrava um remo, não é de se estranhar que os locais tenham se assustado. No entanto, não era um mutante. Especialistas dizem que era um peixe-lobo, um tipo de predador que se alimenta de seres do fundo do mar. Mas com a quantidade de ataques,
Sua aparência e apenas o fato de que um peixe gigante e muito agressivo estava atacando qualquer coisa que se aproximasse da água, não é nenhuma surpresa que os locais pensassem que se tratasse de algum tipo de peixe mutante ou monstro bizarro. Número 5. Peixe azul fluorescente gigante. Moradores do condado de Gaston, na Carolina do Norte, estão tentando descobrir o que é esse peixe enorme e onde o vídeo foi gravado. Ele foi carregado no canal do YouTube da Disclose Screen e dizia simplesmente que o peixe era de um lago no condado de Gaston, mas não de qual. O peixe parece ter cerca de 1 metro de comprimento, e o Disclose diz que tem cerca de 13,6 quilos. Muitos especulam que seja algum tipo de carpa, mas não tem uma boa explicação para sua coloração. Cerca de 1 em 1 milhão de vezes, uma truta arco-íris será azul, devido a uma rara variação genética. 1 em 1 milhão é muito pouco. Se foi isso que os pescadores viram aqui, eles encontraram uma criatura extremamente rara. Ainda assim, é um peixe bem grande, e embora sua coloração faça com que pareça ser algum tipo de Pokémon selvagem que apareceu no lago, provavelmente não é. Portanto, não desperdice suas Pokébolas nisso. Número 4. Peixe russo de 2 bocas. Esse peixe é simplesmente assustador. Ele tem uma boca em seu rosto, uma em seu pescoço e uma cauda bizarra. Tem um corpo estranhamente redondo, que não deveria pertencer a um peixe. Mas ainda mais assustador é o fato de ter uma protuberância estranha que parece estar preenchida com algum tipo de líquido. O pescador que o pegou achou que o líquido poderia ser os seus ovos, o que significa que mais dessas criaturas podem existir. Mas esse não é o primeiro peixe desse tipo a ser pescado. Um usuário do Reddit postou um vídeo que parecia mostrar um peixe de 2 cabeças. Por um tempo, se especulou em toda a internet sobre o que era e como ele tinha ficado assim. Não era um gêmeo siamês, e não havia crescido perto de uma usina nuclear, por mais bizarro que fosse. Especialistas disseram que era uma carpa deformada. A segunda boca era na verdade um grande buraco formado porque os arcos das guelras não estavam conectados à sua boca. Também teve um peixe pescado na Austrália, que tinha 2 bocas. Gary Warwick, o pescador que conseguiu essa captura bizarra, pescou o peixe no Lago Bonney, no sul da Austrália. Ele disse à ABC: as 2 bocas são na verdade unidas. A superior abre e fecha, mas a inferior está sempre aberta. Embora seja pescador comercial há mais de 30 anos, ele diz que nunca viu nada assim. As deformidades faciais, nas quais a criatura tem mais de uma característica facial em particular, nesse caso 2 bocas, são chamadas de diprosopo. Geralmente isso está associado aos gêmeos siameses, embora não seja o resultado da fusão de 2 embriões, nem seja o resultado de eles não se separarem totalmente. É uma causa que faz com que o padrão facial atue de forma anormal. Infelizmente, criaturas com 2 faces geralmente não vivem porque também têm algum grau de deformação em seus órgãos internos também. Número 3. Peixes com dentes humanos. Um peixe imperador foi pescado por um professor na região de Papua Ocidental, na Indonésia. O professor ficou surpreso ao descobrir que o peixe tinha dentes achatados, em forma de molar que pareciam de humanos. Ele entregou o peixe para um estudante, que o levou para sua família. Todos ficaram igualmente chocados quando viram os dentes. Em vez de comer o peixe, eles decidiram congelá-lo e preservá-lo. Isso provavelmente foi algo bom, porque qualquer coisa bizarra que foi usada para criar esse peixe deve fazer com que ele seja tóxico. Número 2. Os peixes monstruosos da Tailândia. Um pescador tailandês estava pescando e esperando pegar algo digno de uma refeição. Mas ao invés disso, ele puxou o seu pior pesadelo. Este peixe tem um corpo bem comprido, que se parece um pouco com um remo, uma boca gigante, cheia de dentes afiados, e o mais notável, parece não ter olhos. Ninguém sabe exatamente o que era isso. E o maior mistério, como ele enxergava? Será que não tem mesmo olhos? Número 1. Peixe-pássaro. Este peixe bizarro foi recentemente pescado em um rio de Guizhou. Parece um peixe completamente normal na metade inferior, mas é na cabeça que tudo fica estranho. Algumas pessoas dizem que se parece um pouco com a cara de um pombo, outras dizem que se parece com a cara de um golfinho. O que todos concordam é que não se trata de uma cabeça de peixe normal. Algumas pessoas atribuem a sua deformação aos contaminantes da água. Outros pensam que se trata de algum tipo de criatura híbrida, mas aqueles que defendem a teoria híbrida não concordam sobre quais animais geraram essa criatura bizarra. Infelizmente, nenhum teste pode ser feito para esclarecer a sua linhagem, já que o peixe foi solto de volta para o seu habitat. E qual seria exatamente o habitat natural de um peixe-pássaro? O céu ou as águas? A maioria das criaturas dessa lista morreram antes ou logo depois da descoberta, o que deixa tudo ainda mais misterioso. Qual delas você achou mais interessante? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!